Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre duas peças musicadas que se destacaram no casamento de Maria de Médici com Henrique IV, o Rapto de Céfalo e a segunda ópera da história, L'Eurydice. Também destaquei que o novo estilo recitativo ou monode acompanhada, era flexível o suficiente para expressar o texto e caracterizar as emoções. Porém, poderia ficar monótono nas mãos de compositores menos inspirados. Porém, era necessário chegar a alguém para reformulá-los e dar-lhes amplitude de expressão. Hoje eu vou falar para vocês sobre esse alguém, o compositor Cláudio Monteverdi. Vamos nessa? Cláudio Giovanni Antônio Monteverdi nasceu em Cremona em 15 de maio de 1567 e morreu com 76 anos em Veneza em 29 de novembro de 1643. Foi o compositor italiano mais importante da primeira metade do século XVII. E seu legado é um dos pilares da história da música ocidental. Publicou uma obra vastíssima, no qual se destacam os seus 8 livros de madrigais. Esses livros abrigam a mais perfeita síntese da evolução da linguagem musical, desde o final da Renascença até o início do Barroco. Monteverdi recebeu sua educação musical em Cremona, a cidade dos violinos, e aos 20 anos era considerado um mestre e já havia publicado o seu primeiro livro de madrigais. Em 1590 foi para Mantua, contratado como músico e violinista da corte do duque Vincenzo Gonzaga. E de 1602 a 1612 assumiu o posto de mestre de capela, passando a ser o responsável por compor a música da corte ducal, entre outras obrigações. Em 1600, por ocasião do casamento de Maria de Médici com Henrique IV, o Duque de Mantua e Alessandro Strídio, secretário da corte e poeta ocasional, estiveram em Florença. Acredita-se que Monteverdi também fez parte dessa comitiva e que juntos testemunharam a apresentação de L'Eurydice no Palazzo Pitti. 7 anos mais tarde, o Duque de Mantua, querendo competir com Florença, solicitou uma nova obra a Monteverdi. Era 1607 e Monteverdi, com 39 anos e sua experiência musical, sabia exatamente o que fazer. Iria escrever uma composição com o mesmo tema usado de Pere, La Favola de Orfeu. Alessandro Strídio ficou responsável por escrever o libreto, que, do ponto de vista poético, ficou superior ao utilizado por Pere. Monteverdi pôde, assim, trabalhar com estruturas mais adequadas para serem musicadas. Nascia L'Orfeu, a primeira grande ópera da história, uma obra de arte produzida apenas 10 anos depois da criação do gênero, e que não só iria consolidar a nova linguagem musical, como iria servir de diretriz para novas composições. Foi denominada pelo compositor como fábula em música, pois o termo ópera só apareceria depois. Monteverdi foi realmente o primeiro a captar a essência do drama musicalmente e traduzir plenamente as emoções dos personagens através da música. Deu ao estilo recitativo uma riqueza melódica sem precedentes e utilizou o coro com grande diversidade musical em função do drama. Sua escrita instrumental sublinhou a voz como parte fundamental da ópera e utilizou um grande número de instrumentos, de 39 a 41, não se sabe ao certo, mas algo assim só seria visto 100 anos depois. Esse arsenal de instrumentos foi dividido em grupos para representar cenas e personagens diferentemente. Por exemplo,
cordas, cravos e flautas doces foram utilizados para representar os campos pastorais da Trácia com suas ninfas e pastores, enquanto metais pesados ilustraram o submundo e seus habitantes. L'Orfeu foi composto na transição da era renascentista para a era barroca, e Monteverdi, com sua grande experiência, utilizou todos os recursos musicais existentes na época. Foi o primeiro a misturar estilos para fazer a música sublinhar o drama. Vamos ouvir agora um pequeno exemplo de um madrigal cantado pelo coro no casamento de Eurídice com Orfeu. Acabamos de ouvir um trechinho da montagem de Jordi Savall em Barcelona. Está com legendas em espanhol e vou deixar o link aqui embaixo para você assistir na íntegra se desejar. E vamos ouvir agora um trechinho de uma monódia cantada por Orfeu para convencer Caronte a deixá-lo entrar na barca e chegar a Hades. Os dois exemplos que ouvimos nos dão ideia da diversidade da obra, que é considerada a primeira grande ópera da história. L'Orfeu representou a união perfeita entre a música, os recursos musicais e cenográficos da época. Texto e música se casaram num drama musical, onde o conjunto final foi maior do que todas as partes individualmente. L'Orfeu consolidou todas as aspirações da Camerata Fiorentina na criação de uma nova linguagem musical. Foi apresentada na corte de Mantua apenas 2 vezes. E, em 1609, sua partitura, dedicada ao duque Francesco Gonzaga, foi publicada. Acredita-se que deve ter sido apresentada em outras cidades italianas e até mesmo fora da Itália. Porém, existe apenas uma encenação confirmada, a do Teatro Falcone, em Gênova, em 1646. Desde então, L'Orfeu ficou na obscuridade durante 300 anos. Foi resgatada em 1904, sob a forma de concerto em Paris, e hoje faz parte do repertório de todas as casas de ópera pelo mundo. Mas, enquanto em Florença e Mantua a ópera estava se desenvolvendo, o que estaria acontecendo em Roma? Pois é, acho que você já sabe, não é? Essa história vai ficar para o nosso próximo vídeo. E se você gostou de saber um pouquinho sobre Monteverdi, deixe seu like, compartilhe com os amigos e, claro, deixe um comentário para mim e se inscreva no canal. Muito obrigada, boa semana e até o nosso próximo encontro.